Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre o pedir ao Pai em seu nome. Aqui nós precisamos entender muito bem o que Jesus está querendo nos dizer em pedir em nome dele. Ou seja, quando nós pedimos em nome de alguém, nós estamos pedindo uma coisa segundo a vontade daquela pessoa. Quando nós pedimos alguma coisa em nome de alguém, aquela pessoa a qual nós estamos pedindo, ela entende que aquele desejo que nós estamos expressando, ele não é nosso, mas é daquele que nós estamos pedindo em nome dele. Por isso que Jesus ele fala isso aos seus discípulos. É claro que é uma linguagem figurativa para nos mostrar aquilo que é verdadeiramente o que nós precisamos aprender a viver, ou aquilo que nós precisamos aprender a pedir também diante de Deus. Porque nós precisamos aprender a pedir não o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Porque é aprendendo a perceber qual é a verdadeira necessidade da nossa vida que nós começamos realmente a sermos atendidos. Porque assim nós pedimos em nome de Cristo ao Pai e o Pai nos concede aquilo que nós estamos precisando para o momento. Porque quando Jesus fala de pedir em nome dele, ele está nos chamando e nos exortando que nós precisamos pedir tudo segundo a vontade de Deus, segundo a justiça, a verdade, a bondade, o bem comum, aquilo que é honroso e digno, de ser reconhecido como vontade do próprio Deus. É isso que nós precisamos aprender. Mas se a gente não percebe, não aprende a perceber essa vontade de Deus que quer nos conduzir no caminho de plenitude, nós podemos pedir muitas coisas e essas coisas não serão realizadas, porque o que é mais importante na nossa vida não é o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. E a melhor pessoa que sabe o que nós verdadeiramente precisamos é o próprio Deus, que sonda a nossa vida interior, que sabe quais são as nossas verdadeiras necessidades, que vem ao nosso encontro e nos chama para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Depois nós vemos esse segundo ensinamento, onde Jesus fala que diz aos seus discípulos, ensina em imagens figurativas, linguagem figurativa. Ou seja, essa linguagem figurativa, essas imagens que Jesus Cristo usa, nada mais são do que um mecanismo para que ele possa fazer com que os seus discípulos use a sua capacidade racional de reflexão, reflitam sobre aquelas circunstâncias, aquelas imagens, aquelas figuras e possam encontrar naquelas figuras um verdadeiro caminho de salvação. Ou seja, possam encontrar naquelas figuras a vontade do Pai do céu,
que é manifesta no próprio Cristo. Por isso que nós precisamos aprender a entender essas imagens figurativas, essa linguagem que Jesus nos usa conosco, para que nós possamos refletir e nos esforçar para entender a palavra que Ele está nos anunciando. É dessa forma que a gente cresce nessa experiência de estar unido a Deus através da vontade divina. É nessa experiência de compreensão das figuras, das linguagens figurativas, que nós vamos atendendo aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida, porque nós vamos entendendo e compreendendo profundamente aquilo que Ele quer para cada um de nós. E dessa forma nós vamos crescendo nessa capacidade de interpretar aquilo que Deus fala, interpretar a nossa realidade, interpretar as circunstâncias da nossa vida, para que assim possamos sempre permanecer na vontade de Deus. E permanecendo na vontade de Deus, nós possamos entender aquilo que nós precisamos pedir a Deus em nome de Jesus Cristo, que é sim, não o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos para a salvação da nossa alma, para a nossa santidade, para a nossa vida eterna e união com Deus. Porque Deus não nos dará nada que possa ir contra essa sua vontade. Ele não nos dará nada que possa realmente nos afastar dele, do caminho de plenitude, de felicidade, de salvação. Deus não nos dá nada que possa roubar o reino dos céus da nossa vida e a graça divina. Por isso que nós precisamos aprender a discernir aquilo que nós recebemos, porque muitas vezes o que nós recebemos não vem de Deus, mas vem como ilusão do inimigo da salvação, do mundo, do demônio ou da nossa própria vontade, da nossa própria carne. Por isso que nós precisamos sempre estar atentos, principalmente à nossa vida interior, para que possamos aprender a pedir em nome de Cristo e os nossos pedidos não contradizer a vontade de Deus, porque somente assim nós buscaremos em tudo aquilo que nós precisamos para permanecer no caminho e corresponder o amor de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.